é uma abordagem, né, que acredita que as interações sociais recíprocas são fundamentais para o processo de desenvolvimento. Não é algo simplesmente pensado, isso é algo refletido, que os teóricos trazem isso para a gente. E na prática nós experimentamos e percebemos que realmente é preciso que a criança esteja ali para que ela consiga aprender. Sem essa troca, sem essa interação, não há aprendizagem. Né? E o que a gente acredita? Passa para mim, Robert, por favor. Né? O que a gente observou? Dentro do espectro autista, existem alguns marcadores do desenvolvimento que essa criança se desvia. E esses marcadores, eles não são importantes só para que a criança autista tenha um bom desenvolvimento, mas para que todos nós tenhamos um bom desenvolvimento. É preciso estar presente, é preciso olhar, é preciso fazer o pareamento mental entre palavra e figura, instrumento, objeto. Então, o que nós fizemos? Nós vemos dentro da linha do desenvolvimento natural, infantil típico, e pegamos as bases para a implementação do método. Então, não é um método que surgiu de um pensar, não. É um método que foi atrás, né, do desenvolvimento típico, olhou para nossas crianças e viu quais são as falhas dentro desse desenvolvimento. E nós trouxemos essas habilidades trabalhando com os instrumentos que a gente tem. Só que os nossos meninos, essas falhas no desenvolvimento começam muito cedo. Essas falhas são exatamente os marcadores do autismo. Então, como eu vou trabalhar as questões pedagógicas, de aprendizagens, né? E aí eu não digo só a nível de conteúdo, mas de aprendizagens, de estar no mundo, sem que essa criança esteja realmente participando, sem que ela esteja ali. Fazer algo de forma mecânica, que vai ocupar o tempo, mas que não vai ensinar para os nossos meninos, era o que eu via. Eu não via o meu menino dentro da atividade que eu estava fazendo. Então a busca, ela começou aí. Eu quero que meu menino esteja aqui, eu quero que ele comece a me compreender e eu quero compreendê-lo. Para compreendê-lo, nós fomos até ele. E quando nós fomos até ele, nós fomos descendo nesses marcadores do desenvolvimento humano e percebemos que os nossos meninos falharam nos primeiros marcadores, que é o contato de olhar. Esses estudos vêm desde os anos 80, a neurociência está aí, trazendo esses estudos. Eu não estou falando disso sozinha, o mundo está falando disso. Tem o Baron Cohen, que fez o MChat. Todos os instrumentos rastreadores do autismo se baseiam nessas teorias. Então essas teorias, elas são novas para nós aqui. Mas quando a gente visita, né, os artigos de fora, a gente vê que isso é a base dos novos atendimentos para a criança com autismo. Então, nosso maior objetivo é manter o contato de olhar e dar significado às palavras. Então, para que o meu menino aprenda, ele tem que ver. Como eu vou aprender algo que eu não consigo ver, que não está presente? Eu falo para ele, lápis, ele está com a cabeça baixa. Será que o nosso menino consegue realmente apreender a palavra lápis e o objeto lápis, fazendo o pareamento dessas duas coisas, que é a palavra e o objeto? Então, para que o meu menino conseguisse fazer isso, foi que nós fomos buscar os precursores de linguagem. Carolina Lampreia, do Brasil, ela não está mais conosco, eu sempre digo, foi uma grande perda. Ela começou a fazer esses primeiros estudos aqui no Brasil, na PUC do Rio de Janeiro. E ela traz exatamente isso. É preciso trabalhar o contato de olhar. É preciso resgatar essa criança nas funções básicas de aprendizagem humana. O que nos faz humanos? É a comunicação, nós somos seres sociais. Mas nós, dentro do desenvolvimento natural, trazemos essas características, essas habilidades de forma natural. Os nossos meninos não. Eles precisam do outro para aprender. E aí foi que nós começamos a pensar. Estudando Vygotsky, eu achei assim uma frase que para mim ela é básica,
né? Uma frase, acho que de vida, uma palavra sem significado é um som vazio, que não faz parte da fala humana. Vygotsky não chegou a estudar o autismo, mas ele fala dessa fala vazia dentro do processo da esquizofrenia. Lógico que não dizendo sobre o autismo, mas ele traz esse significado. E ele diz que a palavra, ela carrega essa essência, que é a comunicação. É o que nos faz aprender, é o que nos faz estar com o outro, é o que nos faz pertencente a um ambiente, a uma cultura, a uma família. Ter significado. Essa palavra, ela precisa ter significado. Eu gosto muito dessa imagem, eu peguei ela na internet. Imagina essa mãe falando com essa criança muitas coisas. Ela pode até aprender o conteúdo sentimental, afetivo, que ultrapassa a palavra e pode atingir essa criança. Mas a nível de pensamento, ela não consegue compreender o que essa mãe traz para ela. Por quê? Porque ela não tem o significado da palavra. Essa é uma das maiores barreiras que os nossos meninos enfrentam. E foi a partir dessa barreira que nós começamos a olhar essa criança. Primeiro, indo até ele. Como eu chego numa criança que não me olha quando eu mostro algo, uma letra, um número para ele? Ele não chega até mim, ele não está compreendendo. Então, primeiro, eu preciso olhar para essa criança e trazer para ela um processo de mediação. A mediação, ela é um elo que ela vai além do processo da intervenção em si. Intervir, levar uma atividade para ocupar o tempo dessa criança, pode ser que ela aprenda. Mas para ela apreender conceitos, eu tenho que baixar e ir até onde ela está. Somente quando essa criança compreende o que eu estou falando, é que ela vai se desenvolver. Ela precisa que eu passe para ela e transfira para ela esses conhecimentos. E aí eu não digo de conteúdo, eu digo de palavra, de dentro de casa, de família, de vários conceitos que as outras crianças aprendem de forma natural. Elas vão vendo, vão percebendo, vão agrupando, vão organizando esse cérebro. E os nossos meninos têm essas falhas lá dentro dos precursores de linguagem. Essas falhas começam aos 2 meses de idade, que seria a intersubjetividade primária. Depois, a partir dos 6 meses até os 9 meses, que a gente entraria na intersubjetividade secundária. Então, primeiro a criança tem aquelas protoconversações, aqueles mamanhês, que faz com que ela compreenda a mamãe e faz com que a mamãe compreenda ela. Depois ela começa as protolinguagens, que é realmente a imitar os sons, a querer falar, a começar a entender. Mas antes disso tudo, tem uma linguagem que a gente chama de linguagem não verbal, que é uma linguagem do corpo, que é uma linguagem dos gestos. E essa linguagem dos gestos, ela é muito, muito importante para que a linguagem, a comunicação chegue. E os nossos meninos não alcançam essa primeira linguagem, esses precursores da linguagem. Então foi aí que nós começamos a buscar esses precursores, trazer esses precursores para a mesinha, para o trabalho de mesinha. Tá certo? E aí foi quando a gente descobriu, quando a gente conseguiu chegar até essa criança, que a gente trabalhou os precursores de linguagem. E isso já é nosso, viu, gente? Isso já é da nossa pesquisa. Nós percebemos que os meninos agrupam e organizam o mundo de uma maneira diferente. Eu vou falar, eu trouxe essas imagens aqui porque elas são muito corriqueiras dentro da clínica. Eu mostro, por exemplo, a imagem de uma tesoura, e quando ele já passou pelos precursores, que ele já está me respondendo, eu pergunto para ele, o que é isso? E ele diz, corta. Ele diz a função do objeto. Só que o que é mais sério
Ele só não diz a função do objeto, como agrupa vários objetos com a mesma função. Dentro do corta tem a faca. Faca, o que é isso? Corta. Então, tesoura é corta, faca é corta. E isso vai fazendo com que essa criança tenha uma desorganização mental para a compreensão do mundo e permaneça na ecolalia. Eu apresento uma mochila para ela logo no início e pergunto para ela, o que é isso? Ela diz escola. O tênis é escola, o uniforme é escola, o caderno é escola, o lápis é escola. Então eles têm uma apreensão diferente. Escova, gente, é dente. Pente é cabelo. Cama é dorme. A professora chega na escola, circula a cama, ele não sabe o que é cama. Ele conhece pela palavra dorme. Esse é o nosso achado da nossa pesquisa no mestrado. E para mim é algo muito significante. E traduz exatamente o que o Vygotsky coloca. Uma palavra sem significado é um som vazio. Se ele quer uma tesoura, ele fala corta. E o que é pior, a mãe atende, porque ela começa a compreender uma linguagem que é só dele, mas o mundo não compreende. E é aí que nós entramos com o nosso método. Nós começamos a dar significado, trazemos o que o Vygotsky, né, um autor tão fantástico, ele que conheceu os nossos meninos, e aí eu digo, a criança com dificuldade, né, especial, ele realmente, à época, ele já havia visto isso. E nós vimos isso na nossa pesquisa. Isso não é retratado em nenhuma outra pesquisa. Esse é um achado nosso, né, que já está na nossa dissertação de mestrado, e agora a gente vai para um doutorado para trazer isso. Nós pesquisamos 2 crianças, mas dentro da clínica. E as mães que nos conhecem, que nós mostramos, que fez o curso com a gente, elas identificam exatamente isso. Se seu filho está dentro do processo ecolálico, pega os objetos e pergunta para ele o que é isso. Se ele não souber, ele repete o que é isso. Ou então ele vai dar os nomes que ele ouviu de você. A gente tem uma história muito interessante. Teve uma criança que eu mostrei uma camisa para ele e falou, veste. Até a pronúncia da mãe, ele colocou, veste. Então, camisa não é camisa, camisa é veste, short é veste. Meia, você sabe o que é meia? Meia é calça. Olha a grande confusão. Liquidificador, gente, é suco. Então, isso faz com que essa criança não seja pertencente a esse grupo, a essa linguagem, e aí ela realmente se afasta. Ela se afasta porque ela não nos compreende, e nós também não conseguimos compreendê-la. Então, o nosso método ele tem 12 dispositivos, 12 passos. Quando a gente fala em dispositivo, a gente fala de trazer uma solução para o processo como um todo. Lógico, eu jamais não teria como eu falar desses 12 dispositivos em tão pouco tempo. Mas a gente caminha esses 12 passos. Eu tenho crianças que passou por ele em 6 meses. Eu tenho crianças que passou por ele em 5 anos. Tudo isso vai depender do nível de dificuldade que essa criança traz de compreensão do mundo. Se é uma criança que traz a ecolalia, muito mais simples de trabalhar. Ele alcança a comunicação muito rápido. Mas se é uma criança que não tem nenhum tipo de comunicação, eu tenho que começar o que a gente chama de repertório de base, lá do início. E eu quero falar desse repertório de base porque ele é a base do nosso trabalho. Então, eu chego no primeiro dispositivo. O nosso trabalho, ele tem um desenho diferente. É o terapeuta, eu coloquei aqui participante, mas é a nossa criança e o coterapeuta. O que nós percebemos ao longo dos anos? Que esse coterapeuta, ele decodifica para a criança o que o terapeuta deseja. E fica muito mais simples para ela quando esse coterapeuta serve de guia. Então, o coterapeuta ele tem uma função, como é que se diz, muito importante dentro do processo. Uma terapia que você demoraria aí anos nela, o coterapeuta pode reduzir esse tempo.
É uma terapia mais cara no sentido clínico, mas vale muito a pena quando o coterapeuta se faz presente. Esse coterapeuta pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser a babá. Esse coterapeuta, ele já teve muitas caras. É uma tia que quer participar do desenvolvimento do sobrinho, é uma amiga que está estudando e quer participar. Então, o coterapeuta, principalmente nesse primeiro momento de adaptação, ele é extremamente importante. E a gente trabalha em cima de objetivos. O meu primeiro objetivo é que essa criança sente. Olha, eu vou dizer para vocês, nós temos crianças de 1 aninho, 2 aninhos que senta e fica muito organizada. Principalmente sentar e manter-se sentada. Manter-se sentado é uma atividade cerebral, é neurológico. Eu tenho que me aquietar. E quando eu me aquieto, eu vejo e ouço. Então, meu objetivo é que ela sente, que ela veja e que ela ouça. É um exercício de presença da criança. E eu vou dizer para vocês, não é só dela, é do terapeuta. Porque quando a gente busca a presença do outro, a gente tem que estar presente no processo. Por isso que eu chamo de mediação. Por isso que eu acho que é mais do que uma simples intervenção. É algo que te liga ao outro. É algo que fortalece vínculos. Eu tenho que estar calma. Eu tenho que me aquietar para me ver se o meu menino está ali comigo. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, a gente traz tudo que essa criança gosta para que ela comece a criar vínculo com esse ambiente terapêutico. Então, esse é o nosso desenho de atendimento. Dentro desse primeiro atendimento, eu tenho muito o que fazer. Então, hoje eu vou centrar muito nele. A gente chama de relações diádicas. Não tem um contato de olhar que essa criança começa com 2 meses? Então, para o nosso menino é muito complexo fazer esse contato de olhar direto para mim. Então, primeiro, ele vai olhar para o objeto e não para mim. Então, eu levo esse objeto para que esse menino goste. Então, eu espero o olhar dele para depois entregar o objeto. E assim eu vou fazendo várias sessões dependendo da criança e das necessidades dela. Porque aqui quem manda é realmente ela. Certo, ela já está olhando para o objeto, né, gente? Só um minutinho. Olhando para o objeto, eu agora vou exigir dela o que a gente chama de movimento antecipatório. O que eu vejo na minha experiência de trabalho? Que a maioria das coisas são levadas até a criança. Você sabe por quê? Vygotsky, no estudo dele, falou uma coisa extremamente importante. No início da nossa vida, o olho segue a mão e depois a mão segue o olho. Então, se esse menino segue a mão, eu tenho que trazer essa mão para o objeto. Então, ele olha para o objeto e traz a mãozinha dele para alcançar o objeto. Isso vai depender das necessidades dele para quantas sessões. Então, eu trabalhei o movimento antecipatório. Depois que eu trabalho o movimento antecipatório, eu vou para as relações diádicas de 2 pontos de atenção. Então, essa criança já levanta a mãozinha, ela já olha para o objeto. Aí, eu e esse coterapeutas mostramos o objeto e falamos imediatamente: carro. Essa criança recebe essa informação audível, tanto de frente como atrás. A gente tenta fechar todos os campos de atenção dela para que ela se fixe no objeto e faça o pareamento mental independente da linguagem. Nós temos crianças que têm uma dificuldade enorme na fala por questões fonoaudiológicas, mas que faz os pareamentos tranquilamente. Então a gente faz essa jogada, ele tem que olhar para o objeto. Agora eu já entro. O que eu faço? Eu apresento o objeto para ele faz um movimento antecipatório e eu não entrego. Quando eu não entrego, estabelece uma linguagem não verbal. Mais alto. Tem que falar mais alto, gente. Peraí. Ele começa a estabelecer uma linguagem não verbal. O que esse menino faz?
ele olha para mim para dizer, ei, não vai me entregar não? E aí quando ele vem para pegar, eu entrego para ele. E aí novamente a gente faz várias vezes até ele olhar para o objeto e olhar para mim. Daqui a pouco ele olha para mim e olha para o objeto. É fantástico. É muito lindo o desenvolvimento humano. Depois que eu faço isso, ainda dentro das relações diádicas, eu vou trabalhar o apontar. Mas não é o simples apontar. Ele tem que então já está olhando para mim, já olha para o objeto, eu começo a fazer o dedinho de apontar. Ele tanto vai fazer o dedo dele de apontar, e aí o coterapeuta vai ajudar, se ele não conseguir colocar esse dedinho, e ele vai olhar também para o meu dedo de apontar. Então, assim, tem algumas crianças dentro do espectro que apontam, mas o apontar é um apontar imperativo de ordem. Ele quer alguma coisa, então ele aponta para o que ele quer. Ele não tem um apontar de referência conjunta. Nós estamos atrás do apontar de referência conjunta. E que ele compreenda o meu apontar quando eu digo para ele, aqui, ele vai lá exatamente onde o meu dedo está apontando e pega aquela peça. Então, tem todo vários objetos, vários trabalhos que a gente vai fazendo para que ele desenvolva essas relações diádicas. Vencendo as relações diádicas, já tem um movimento antecipatório, já olha para mim, já olha para o objeto, já aponta, já segue o meu apontar, eu passo para uma outra etapa. E aí eu entro nas relações... Ah não, eu trouxe diádicas ainda. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, coloquei o objeto na mesa, ele seguiu o meu dedo, agora não tem o dedo. Eu trago o objeto na mão, isso pode ser feito com lince, isso pode ser feito com pareamento, isso pode ser feito, gente, com muitas coisas. Por isso que eu digo, não é o que fazer, é exatamente como fazer que vai desenvolver essas habilidades. E aí, essa criança olha para o objeto, olha para a mesa onde está o objeto e faz essa referência. Ele olha para mim, eu entrego o objeto e ele faz o pareamento. Então, a diferença do nosso pareamento é exatamente essa. Não é só ele botar cor com cor, número com número, letra com letra. Ele tem que estar presente. E outra coisa, depois que ele pareia, ele tem que voltar o olhar dele para mim. Então, é dentro dessas relações, dentro desses pontos de atenção que eu vou trabalhar. Parear é muito simples, mas parear fazendo os dois pontos de atenção gera muita complexidade, mas é uma mágica no sentido de mostrar para essa criança que ela pode se comunicar. Porque ela começa, gente, a trazer os movimentos labiais, ela começa a trazer sons, ela começa a se sentir pertencente. E eu vou para um outro passo. Então, o que é importante para mim? Contato de olhar, manutenção do contato de olhar e segmento do contato de olhar. Por quê? Porque eu vou levar atividades onde não tem mãozinha, não tem dedinho, só tem olho. E ele vai ter que olhar para mim para descobrir onde está escondido. Ele vai ter que olhar para mim para onde foi. E aí a gente vai brincar, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer atividade pedagógica de diversas formas, até ele desenvolver todas essas funções que eu falei para vocês. Passamos da intersubjetividade primária, como os teóricos colocam, só que eles colocam no bebê e a gente aqui, nós já tivemos pessoas com 20 anos que não têm esses pontos de atenção. Nós passamos para a triangulação do contato de olhar. O que é essa triangulação do contato de olhar? Uma atividade lá atrás que eu exigia para ele, simplesmente olhar para o objeto, olhar para trás, depois voltar para mim, agora ele vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai ter que triangular, eu não trouxe aqui, mas ele vai ter que triangular, tanto na vertical, como eu mostrei para vocês, quanto na horizontal. Porque quando eu digo para ele, pega a bola não está comigo, mas meu dedo está indicando. Ele vai ter que olhar para a bola que está distante, voltar o olhar para mim. Então, isso pode estar com o nosso psicomotricista, pode estar com a nossa TO, pode estar com a nossa fono. Aqui na Aprender,
nós trabalhamos com esses pressupostos. Então, todos os profissionais trabalham com os mesmos pressupostos. Por isso, os meninos caminham. É muito importante trabalhar esses 3 pontos da triangulação da atenção. Não sou eu que estou dizendo. Vocês podem procurar vários teóricos, e aí eu dou nome. Tomasello, ele fez várias pesquisas com crianças dentro do espectro autista. Você pode procurar a Carolina Lampreia, ela só vai com crianças para intervenção precoce, mas ela está falando disso. Ninguém vai falar isso que eu estou falando para você, porque isso aqui é o método de Dias Presorte. Foi a forma que nós encontramos de desenvolver essas habilidades. E eu posso te garantir que dá muito certo, que vale a pena. Você diz, Lourdes, eu sou mãe, como que eu vou trabalhar isso? Você pega a mamadeira do seu filho, você não entrega, você olha para ele, mostra a mamadeira e aguarda ele fazer o movimento antecipatório, olhar para a mamadeira, deu uma birrinha, alguma coisa, olhou para você, você entrega. É no dia a dia, por isso eu digo que os pais são tão importantes. E precisa saber que isso existe, que isso funciona, que isso dá certo. E ouvindo tantos pais falando que não podia ficar nessa, como é que se diz, numa salinha, isso é que a gente está aqui agora. Vamos lá. Nós terminamos uma parte muito importante que está no primeiro passo. E eu vou lá para o 7º passo, eu vou dar um pulo, porque eu não consigo falar para vocês tudo. E aqui a gente traz, quando a criança chega dentro do processo colárico, que já traz algumas compreensões, geralmente a gente passa pelos outros passos muito rápido, porque ela apreende de forma muito rápida. E aqui as pessoas dizem assim, mas ele vai depender sempre do coterapeuta? Não, ele não vai depender sempre do coterapeuta. Por quê? Porque dentro dos outros passos a gente trabalha todo o processo de comunicação. E aí a gente vai trabalhar, né, a primeira área, que é a expansão do substantivo, a introdução da matemática, e vai trabalhando vários outros passos. Mas o que eu quero falar com você é, nós temos um momento que essa criança, primeiro o coterapeuta e terapeuta falam juntos. Depois, quem fala é só o coterapeuta. Depois o coterapeuta se cala e a criança precisa falar. Eu preciso provocar essa criança. Eu preciso trazer ela para a atividade. Então é exatamente isso. Esses conteúdos que estão aqui, que eu trouxe para vocês verem, eles fazem parte, mas eles não são a essência do método Dias Presorte. Porque se essa criança parear informação auditiva com informação visual, ela vai fazer parte, ela vai aprender e ela segue dentro do seu processo de aprendizagem. Então, para nós, ensinar é muito importante, somos psicopedagogas, mas esse contato de olhar, outra coisa, a partir do momento que ele desenvolve a díade e a tríade, ele começa a imitar naturalmente. Eu não preciso trabalhar uma imitação solta, vazia de significado. Eu não preciso falar para ele, olha para mim, só por olhar. Ele vai olhar porque tem um objetivo ali. Então, nosso método traz os objetos. E aí eu digo como Vygotsky, né? Tem uma petulância de dizer, como ele diz, eu vou utilizar esses instrumentos para que ele apreenda funções que não foram amadurecidas ainda, por algum motivo que a ciência ainda não consegue explicar. Nós temos somente os neurônios, a teoria dos neurônios espelhos falando que o nosso menino tem esse neurônio quebrado, mas a gente sabe que é muito mais que isso. São questões sensoriais, são questões, né, orgânicas mesmo, de alimentação. A gente sabe que tem muitas coisas aí. Mas eu digo para vocês que o trabalho que a gente executa facilita muito para a compreensão de mundo dessa criança. Então, assim, a gente tem vivido verdadeiros, eu digo, acho que até posso usar a palavra, acho que não seria milagre, porque é ciência o que a gente está fazendo. Então, a gente tem vivido momentos
muito, muito, muito valorosos a nível de vida, né? Então, falei para vocês assim, passei um básico do nosso programa. Eu trouxe para vocês os pontos mais importantes. Então, o que fazer? Tá lá, tem um monte de lugar que você vai encontrar. O como fazer é que se diferencia. Eu tenho que saber qual é a linha de desenvolvimento da escrita. Eu tenho que saber qual é a linha de desenvolvimento do raciocínio lógico. Eu preciso pensar nos 7, esses 7 passos que o Piaget traz pra gente. Como o raciocínio lógico se desenvolve. E aí não é só da criança dentro do espectro. Todos nós passamos por esses marcadores infantis. E é extremamente importante. Vou te dar um exemplo com essa figura. O nosso menino, todo mundo passa pelo processo. O que é isso? O que é isso, mamãe? O que é isso? O que é isso? E com isso ela vai aumentando o seu repertório de linguagem. O nosso menino não passa. Se ele não passa, eu trago para ele no método o que é isso. Os meninos todos perguntam, como eles estão com um repertório muito bom de linguagem, eles passam para onde? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a mãe até diz, meu Deus, não aguento mais responder por quê para esse menino. Extremamente importante. Naquele momento ele está alimentando aquele banco de dados que ele tem ali interno para a compreensão de mundo. Então a gente traz quem é, o que está fazendo, onde, para que serve, por quê, depois, antes, como. A gente traz a base do processo de compreensão do mundo, da comunicação, do fazer parte, do se sentir parte. Tem um aspecto assim, que é muito interessante, isso é meu e da Andréia. Como os meninos melhoram, como eles começam a olhar para o mundo. A maioria dos nossos meninos, gente, olha para o chão. A maioria anda de cabeça baixa. E quando a gente começa a trabalhar, eles alcançam a linha média. E quando alcança a linha média desse olhar, eles olham o mundo ao redor. E isso tem muito significado a nível das aprendizagens, a nível de fazer parte, a nível de ser pertencente. Tá certo? E eu vou terminar o nosso método, eu estou terminando com emoção, viu, gente? Eu amo falar do que a gente faz, porque dá certo. E aí, eu quero trazer uma boa reflexão para vocês. Uso de novo o meu Vygotsky. O pensamento não apenas se expressa em palavras, ele adquire existência através dela. Como a criança que não tem a palavra, que nem o sentido indicativo do próprio objeto pensa. O Barão Cohen tem pesquisas sobre isso. Ele diz, quanto mais estereotipias, quanto mais balançados do corpo, menos palavras, menos pensamento. Então eu trago uma reflexão. Nós precisamos levar a palavra até os nossos meninos. Esse é um dos caminhos. É só um deles, mas é um caminho que dá muito resultado.